Glória a Deus. Percebo que a igreja está ativa, viva, feliz, amém? Amém. Eu fui pegar um resfriado de verão, gente, é desafiador. Veja bem, nós estamos hoje, domingo, primeiro ou segundo culto do ano. Nós, no último dia do ano, fizemos um culto, que foi o último culto do ano, porém, também não deixa de ser o primeiro culto. Viramos aqui, dia 31, 20 e 25, e rompemos para 20 e 26, 1º de janeiro, aqui orando e buscando a Deus. E estamos começando o 20 e 26, e eu penso que, como nós vamos pensar esse ano novo para as nossas vidas, eu penso que nós temos que ter uma palavra de Deus que nos dê direção. Amém? Eu penso que hoje à noite Deus quer ministrar muito você, falar a teu coração. Amém? Eu penso que Deus hoje, não por causa da palavra que está aqui, mas porque há uma vontade da parte dEle em nos ministrar, em nos ajudar e nos dar a sua palavra. Veja que o Salmo 119, versículo 105, o salmista diz assim: Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Salmo 119 é o salmo mais longo da história da Bíblia, é o capítulo mais longo, e ele é extraordinário. Há muitas essências e grandezas neste capítulo, Salmo 119. Então veja que o próprio salmista diz: Deus, a tua palavra, ela vai e ela clareia para mim as coisas. A tua palavra me mostra onde eu devo andar. A tua palavra eventualmente vai me mostrar onde eu estou, como eu estou e o que eu devo fazer. A palavra de Deus é para nós, os que cremos nele, é uma rocha. Jesus diz que o homem, a pessoa, o indivíduo que edificar a sua vida, que puser a sua vida sob a sua palavra, tal sujeito é comparado como quem é prudente, pois ele edifica e ele constrói a sua vida sobre a rocha. E Jesus é a rocha, a palavra de Deus é a rocha. E uma vez então que um homem, uma pessoa, ele constrói, ele edifica a sua vida sobre uma rocha, sobre algo que é firme, ele pode ficar tranquilo, porque se vier vento, tempestade, e esta é a promessa de Deus com a palavra dele: todo homem que constrói a sua vida, que edifica a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, este pode ter certeza de que se virão ventos contrários, restrições, oposições, perseguições, como a própria palavra de Deus diz, que Jesus diz, este pode ficar tranquilo, porque nada lhe vai acontecer. Amém? É uma promessa do próprio Senhor Jesus, e Jesus diz isso. Como eu posso comparar um homem prudente e sábio? É como uma pessoa que constrói sua vida sobre uma rocha, sobre a rocha. Vem o vento, vem as tempestades, e dão de ímpeto, batem forte. Não é isso que acontece muitas vezes na vida da gente? Vem aquele solavanco, vem aquele problema, aquela situação, aquela crise, aquele vendaval, aquilo que é inesperado, porque nós, os cristãos, nós não ficamos esperando problemas. Quem é que fica procurando problema aí? Tem os malucos aí que ficam fazendo isso, né? Mas tudo bem, Deus resolve eles para a gente. O meu justo, diz a palavra de Deus, ele passa por muitas provações, mas o Senhor o livra de todas. Quem livra? O Senhor. O meu justo
passará por provações, mas o Senhor o livra de todas. Veja que então nós precisamos começar 2026 como uma palavra, por mais simples que ela seja, mas que ela seja aquilo que norteia. Eu gosto muito deste exemplo, desta simbologia, de que no passado, quando Moisés tira o povo de Deus do Egito, e eles começam a andar pelo deserto, porém, contudo, havia sobre eles uma grande nuvem, e essa nuvem era a mão de Deus. Então, quando Deus queria se mover, e Deus queria levar o seu povo para um outro lugar, a nuvem começava a se mover, e o povo de Deus já via que a nuvem estava se movendo, eles levantavam o seu acampamento, as coisas que eles tinham, e eles começavam uma caminhada. E não importasse o dia, a hora, o local, e em que momento eles estavam andando e vivendo. Vento, tempestade, frio ou não, eles deveriam sair daquele lugar, porque a mão de Deus, a nuvem, estava se movendo. Veja que quando Deus se move, ou Deus fala alguma coisa, é muito importante que a gente ande junto. Amém? Precisamos estar ouvindo aquilo que Deus diz, para que então andemos debaixo da palavra, ou debaixo da nuvem. Eu gosto dessa expressão que eu falei para vocês. A gente não vai se frustrar, não vamos nos decepcionar. Por isso que a palavra de Deus diz: não se estribe sobre o teu próprio pensamento, não te apoies sobre aquilo que você pensa, antes medite na palavra do Senhor. Então eu penso que palavra nós deveríamos iniciar o ano 2026? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, que eu creio que vão contribuir para que, agindo Deus, ninguém impeça. Só você pode impedir o agir de Deus na tua vida. Amém? Só nós. Então, sobre qual palavra devemos iniciar 2026? Mas antes eu gostaria de orar. Feche os teus olhos, ore junto comigo, invoque ao Senhor agora. Isso, vai orando aí. Fala com o Senhor, pedindo para Ele estar ministrando você. Talvez você queira orar agora por alguém aqui do culto, alguém de casa, alguém da tua família. Talvez você queira estar orando para que sim, essa palavra hoje, Deus realmente e marque profundamente no teu espírito, na tua mente, na tua memória, no teu coração, e que tu saia daqui com uma revelação, um rema de Deus, que isso norteie a tua vida nesse 2026, porque eu creio que essa é a nossa expectativa, que venhamos experimentar 2026, um ano diferente. Amém? Um ano abençoado, um ano de rompimentos, como Deus propõe ao seu povo nesse ano. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença e pelo que o Senhor vai fazer, agir e falar nesse lugar. Colocamos diante de ti, Senhor, esta palavra, a vida dos nossos irmãos, e que continue assim, meu Senhor, a tua presença e o teu agir aqui. Que os céus continuem abertos, como sabemos que está, e o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, ministrar. Então, Senhor, que haja um espírito de revelação, e que haja entendimento, que aconteçam rompimentos hoje no intelecto e na mente de cada um de nós, que hajam, Senhor Deus, nesta noite, destravamentos. Senhor, que hoje abram-se portas, que hoje, nesta noite, Pai, e a partir de hoje, como o Senhor sempre tem feito, abra as portas, ó Deus querido, para que nós venhamos prosperar, porque nós entendemos, Pai, que pela Tua palavra, os Teus pensamentos, eles são mais elevados que os nossos, e os pensamentos que o Senhor tem para nós, não são de dor, nem de morte, muito menos de sofrimento, mas sim de um futuro, de um destino que nós estamos esperando. Esta, Pai, é a Tua palavra. Então abençoa a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu quero citar um texto que Paulo escreveu a carta de Romanos, do capítulo 11, verso 36.
o último versículo do capítulo 11, que é o versículo 36, se nosso irmão pode projetar ali. A última frase de Paulo, claro que tem um contexto aqui, mas eu vou só me ater a esse texto aqui, esse versículo, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente poderia colocar ali, pois de Deus, pois de Jesus Cristo, pois do Espírito Santo, por eles e para eles, que é a nossa trindade, amém? O nosso Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção a Jesus, amém? A Jesus Cristo. E ele diz, pois dele, pois de Jesus Cristo e para Jesus Cristo são todas as coisas, e a ele a glória eternamente. E somente a ele a honra, e somente a ele o louvor, somente a ele e dedicação a ele o mérito de todas as coisas. Amém? A ele, por ele e para ele são todas as coisas. Muitas pessoas colocam este verso no seu status, e lá no status está escrito esse entendimento, porque eles entenderam que só Jesus Cristo é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. Amém? Tem pessoas que nas suas casas têm alguns versículos na parede fazendo menção e alusão à grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes eu brincava lá na igreja da Fazenda Vila Nova, né? E de que os irmãos, as pessoas deveriam colocar na geladeira aquele imãzinho com versículos, para que seguidamente nós pudéssemos olhar na geladeira por fora e ler aqueles versículos, meditar sobre eles. Me lembro de uma certa história, anos atrás, de que o pai e a mãe perguntaram para os seus filhos: por que vocês se tornaram marinheiros e marujos? O que vocês têm, que vocês todos se tornaram marinheiros? Eles não sabiam dar a resposta para seus pais. Os 3 filhos que eles tiveram, os 3 se tornaram marinheiros. E com o passar do tempo, eles puderam ver e disseram: pai, mas é claro, pai, tu colocaste um quadro tão grande lá na nossa sala, e naquele quadro tem ali um navio muito grande, muito bonito, e um mar muito belo. Pai, aquela foto nos inspirou para sermos os homens e as mulheres que somos hoje. Veja que quando nós contemplamos algumas coisas, é muito possível que isso nos influencia. É muito possível que certas coisas que nos cercam nos influenciam. Por isso que a gente precisa vigiar no que fala e com quem anda, e cuidar com quem nós conversamos. Amém? Muitas pessoas vão ajudar você na fé e outras vão tentar derrubar a tua fé. Mas veja que Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Aqui no meu texto, ali está em maiúsculo, mas algumas Bíblias não está em maiúsculo. Mas aqui nesse texto que eu escrevi, todas as palavras importantes aqui, dele, por ele, para ele e a ele eternamente, eu coloquei tudo em maiúsculo, para ressaltar, para falar sobre a importância de quem é Jesus Cristo para nós. Como devemos iniciar então este 2026? Tendo em mente isso muito claro para nós, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Ele é o nosso Deus, que Ele reina, e que sem Ele nada somos, nada temos, nada alcançamos. Amém? Amém. Não somos livres do pecado, não somos livres da mentira, do diabo, do engano, das tentações.
Nós somos livres dos nossos maus próprios desígnios, dos nossos maus pensamentos que nós carregamos muitas vezes, porque senão nós nos sujeitarmos à palavra dele, não nos livramos dos nossos maus desígnios. Veja que a palavra do Senhor diz que não existe nada mais enganoso que o coração do homem. Mal que não tem cura, quem o entenderá? Nosso coração, misericórdia. Mas veja bem, sobre qual palavra deveríamos então iniciar este ano de 2026? Um primeiro aspecto que eu acho muito importante é que nós deveríamos ter uma visão clara sobre quem é o teu Senhor e quem é teu Salvador. Eu digo que esse aspecto é o primeiro aspecto determinante, fundamental, para que 2026 comece bem. Você comece bem. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? O que você pensa dele? O que você fala a respeito dele? O que você pensa dele? Amém? Devemos começar assim: quem é Jesus Cristo em tua vida? Segundo aspecto importante, sobre como devemos começar 2026, é saber quem é você. É saber quem é você. Você sabe quem é você? Você se conhece? Gostei, melhorou, agora eu consigo ver as pessoas. Eu gosto disso, eu gosto de ver vocês. Melhorou, ótimo. Quem é você? Porque por vezes a gente diz: eu não me conheço. Por que eu penso assim? Porque eu sou assim? Porque eu tenho tais comportamentos? Por vezes a gente fica se questionando: por que eu sou assim em determinadas vezes na minha vida? Então eu vejo que são dois fatores muito importantes para nós iniciarmos 2026. Quem é Jesus Cristo? Quem é o teu Senhor e quem é você? Saber quem é você, saber quem somos em Deus. Quem é você em Cristo? Como você se vê em Cristo? Amém? Veja que, e para falar quem é você, ou quem somos nós, eu quero usar como pano de fundo aquilo que João, o apóstolo João, ele escreve em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, diz assim o texto. É claro que João aqui está falando sobre a vinda de Jesus, a sua personificação, do porquê que ele veio. E João começa a descrever quem é Jesus. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. João apresenta Jesus como sendo o próprio Deus. João apresenta Jesus como o enviado de Deus, o Salvador dos pecados da humanidade. João descreve quem é Jesus, amém? Então ter claro quem é Jesus é fundamental para nós. Mas agora, existe um outro contexto que eu falei que é muito importante que a gente saiba quem somos nós. E veja então que João capítulo 1, versículo 12 diz assim: com relação a quem nós somos. Quem é você? Quem somos? Quem somos em Deus? O texto diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Veja o que o texto diz: contudo, aos que o receberam. Tem outras versões que dizem assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Eu creio que a grande maioria de nós aqui já fez tomou essa decisão. Eu creio que a grande maioria de nós já tomou essa decisão com relação a Jesus Cristo. O texto diz assim: aos que o receberam, aos que
creram no seu nome. Foi-lhes dado o direito, foi-lhes dado autoridade para serem feitos filhos de Deus, para se tornarem filhos de Deus. Veja que o texto aqui é um texto extenso, mas existe uma essência desse texto, que o texto diz que os que se tornaram filhos de Deus, estes se tornaram filhos de Deus porque receberam Ele. Amém? Muitos de nós aqui já fizemos esta decisão de entregarmos as nossas vidas para Jesus, de entregarmos o nosso coração para Ele, de entregarmos a nossa vida, o nosso caminho. Amém? A condução, a direção do veículo, deste veículo das mãos dele. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós dizemos para Ele: Senhor, pega aqui o controle, o piloto automático, o carro manual, que é este indivíduo, e pilota o Senhor. Dirige o Senhor, seja o Senhor o condutor deste veículo, amém? Você me entende? Quando entregamos as nossas vidas para Jesus, é sobre isso que o texto está falando. Aos que recebem a Jesus, então, porque creem nele, creem no nome dele, eles entregam a vida dele para ele, e por causa desta entrega, eles têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando há uma entrega da parte das pessoas a Jesus Cristo, estas têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga: quando há uma entrega. Quando alguém recebe a Jesus, este então tem todo o direito de ser feito filho de Deus. Se a pessoa diz: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti, e ela fica com a direção na mão e a mão no câmbio, houve uma entrega? Amém? Não houve uma entrega. A pessoa continua fazendo as marchas, dando o ré, dobrando para a esquerda, para a direita, olhando para os lados. Amém? Quando uma entrega. Veja que, como eu comecei, como deve começar 2026, estar muito claro quem é você. Você é filho de Deus? E quem é Jesus Cristo para você? Amém? Veja que filhos têm direitos. Filhos podem chegar em casa e usufruir das coisas do pai. Amém? Os filhos chegam em casa e pedem: pai, está faltando, tem essa luta, essa demanda, esse problema. E os filhos oram e eles dizem: está entregue, eu vou descansar, está tudo certo, eu sei que tu vai agir e tu vai fazer o melhor. Eu sei que tu vais fazer o melhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso descansar. Amém? Os filhos descansam. Então, quem é você? Usando esse texto aqui, a gente pode ver que aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus Cristo, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Saber que é filho de Deus é determinante para 2026. Viver como tal também. Amém? Viver como tal, como filho de Deus. Agir como filho de Deus, falar como filho de Deus também é muito determinante. Concorda comigo? Uau! Pensar como filho de Deus. Amém? Pensar como filho de Deus, agir como um filho de Deus, falar como um filho de Deus, ter os pensamentos de um filho de Deus. Veja que a palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e os meus pensamentos não são de morte, nem de juízo, nem de condenação, mas os meus pensamentos são de vida e de um futuro que vocês estão esperando. Esses são os pensamentos de Deus. Amém? Muito determinante. Então, quem é você? Você é filho de Deus. Mas se você ainda não tem certeza quanto a isso, mas se você ainda tem dúvidas se é filho de Deus, você está a um passo
de ser filho de Deus. Basta recebê-lo, basta crer no seu nome. Veja que Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: o próprio Senhor Jesus diz assim: estou à porta e bato, aquele que ouvir, eu entrarei, estarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. É como se Jesus estivesse à porta do coração das pessoas, batendo e dizendo assim: ô Revelino, me entrega aí essa área aí da tua vida. Ou entrega o teu coração para mim. Entrega essa ansiedade, entrega essa tentação, entrega esse medo, confia em mim e tudo mais, eu farei. Descansa. Amém? Veja que Jesus está à porta e bate. Como eu disse antes, se você tem dúvida, Jesus está dizendo: estou à porta e batendo. Se você abrir, eu estarei contigo. Amém? A grande questão é coragem. É coragem de entregar a vida para Ele e confiar nele. Escute, não estamos falando de religião. Não é igreja, não é um credo religioso, não é uma instituição religiosa. Eu não vou entregar minha vida para Jesus nesta igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Entregou uma vida para Jesus. Se você for para a China, Ele vai estar contigo lá. Na Rússia ou na Venezuela, que está mudando, vai ser melhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então quem é você? 2026, é muito importante que você saiba quem você é. E você é filho. Amém? Filhos de Deus. Amém. Outro aspecto importante que eu disse é saber quem é Jesus Cristo, quem é o teu Senhor, quem é o nosso Senhor. E João continua descrevendo a respeito de Jesus. Eu quero usar esse texto para que então nós, vislumbrando esse texto, olhando para esse texto, nós possamos então, em virtude desse texto, carregar estas verdades para nós também. Analisando esse texto, dizemos para nós: bom, assim como João descreve Jesus, eu concordo com isso. Assim como João fala de Jesus, eu não tinha estas palavras, eu não carregava estes pensamentos, mas agora sim, agora eu entendo que eu concordo do jeito que a Bíblia diz, e eu quero, e eu vou fazer assim também. Eu vou declarar esta minha confiança, eu vou fazer estas afirmações, tanto para mim como para outras pessoas, a respeito de quem é Jesus para mim. Eu vou fazer estas afirmações se um dia me perguntarem: quem é Jesus? Quem é Deus? Outro dia, na casa do meu pai, quando ele ainda estava vivo, comecei a falar com ele sobre Jesus, sobre o nosso Senhor e Salvador. Meu pai me surpreendeu. Ele disse assim: Riva, eu sei que tu é crente, que tu te entregou para Jesus, que tu te tornou um homem religioso, mas desde que eu nasci, eu tenho para mim que Jesus Cristo é o Senhor. Embora eu não viva uma vida como a tua, mas Jesus Cristo para mim é o Senhor. O pai é pecador, o pai é falho, mas Jesus Cristo é o Senhor. A mãe tinha a santinha, a Maria, e a mãe fazia as rezas, as práticas religiosas dela. Mas eu sei que Maria não é Deus, Maria não é redentora, Maria não salva ninguém, Maria não fez expiação pelos pecados, Maria não é onisciente, não é toda poderosa, ela era uma mulher que morreu também. Mas o Salvador dos homens é Jesus Cristo. Então, Riva, fica tranquilo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Quem é Jesus Cristo? Em João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João começa a descrever como ele via Jesus, o que ele falava naquele tempo. E diga-se de passagem, João era um homem estranho, sim ou não? João era esquisito ou não era esquisito? Usava roupas estranhas,
comia mel silvestre, gafanhotos, doidinho, sim ou não? Vivia no jejum e na oração, canelinha de fogo, amém ou não amém? Ele era ou não era um homem esquisito? Esses crentes aí, não daqui dessa igreja, são ou não são meio esquisitos? Tu está rindo por quê? Crente é tudo esquisito, meu irmão. Eu não sou esquisito. Tudo bem, ninguém está te chamando de esquisito, mas os crentes são estranhos. Eles se vestem diferente, eles falam diferente, eles pensam diferente, eles agem diferente, eles têm uma cultura diferente. A cultura deles é do reino de Deus, do reino dos céus. Eles têm um Senhor, eles amam Ele e servem a Ele, fazem a vontade dEle e se arrependem quando pecam. Se ele erra com alguém, ele vai lá, se reconcilia, ele pede perdão, ele se reconcilia. Mas aquele que não é esquisito não faz isso. Hebreus 12:14 fala isso: seguir a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Amém? Mas vamos ao texto. Quem é Jesus Cristo? João descreve ele assim, João 1, verso 14, que diz assim: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e vimos a sua grandeza, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Guarde esta palavra, a glória do unigênito. Palavra difícil, né? Diga unigênito. João descreve ele assim, ele diz: o verbo se fez carne. Que coisa estranha, verbo se fez carne. É estranho ou não é estranho isso? O verbo se fez carne, pois é. E ele habitou entre nós, vimos a sua grandeza, vimos a sua glória, como a glória do unigênito, o único Pai. Unigênito é único, só Ele é assim. Só Deus é assim, soberano, onisciente, onipotente, amém? Presente, Pai, amém? Como o unigênito do Pai, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. João 1,14, isso aí. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele, e ele exclama e diz: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Quem é Jesus Cristo? Ele já existia muito, muito antes de mim. Ele é aquele do qual eu já tenho falado, eu já tenho anunciado, e ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Versículo 17, 18 e 21, 22 e 23 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito está fazendo menção a quem? A Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? O Deus unigênito. Amém? Quem é Jesus Cristo? Deus unigênito. O senhor vê assim? Mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou ele conhecido, tornou o Pai conhecido. Versículo 20 diz: ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram então você é Elias? Ele disse: não sou. Você é o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você?
Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Veja que, como eu comecei, em primeiro lugar, precisamos saber quem somos. Amém? E João foi interrogado para que ele dissesse quem ele era. Amém? E João não respondeu quem ele era, mas João respondeu aquilo que as pessoas queriam saber. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Versículo 22. Finalmente, perguntaram: quem é você? Perguntaram para João: quem tu é? Olha a resposta dele. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? E perguntaram, no verso 21, e perguntaram: então quem é você? Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é um profeta? Não sou. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta. O verso 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Amém? Eu sou alguém que estou preparando caminhos. Eu sou alguém que está indo à frente. Eu sou alguém que estou à frente, como quem está à frente de algumas pessoas, como alguém que está à frente há anos, há dias, há meses, na frente, porque conhece um Senhor, porque conhece um juiz, porque conhece um redentor, porque conhece o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele está à frente, dizendo: eu estou preparando um caminho, porque tem um pessoal vindo atrás aí. Tem gente que não conhece ele ainda. Tem gente que vai conhecer ele. Então eu estou indo na frente, eu estou preparando um caminho, porque tem gente lá atrás que está perdida, que está sofrendo, que ainda estão no colo do diabo. Eles se perdem, se corrompem, se prostituem, eles mentem, eles adulteram, eles enganam, eles amaldiçoam. Eles não são santos, eles são incoerentes. Quem é você, João? Quem é você? Por que você é assim? Eu sou aquele que está gritando: endireitem o caminho para o Senhor. Você entende o que eu estou falando? O Espírito Santo está falando com você. A pergunta: você sabe quem você é? A palavra de Deus nos mostra um DNA de cristão, de discípulo do Senhor Jesus. Este é o DNA referencial na vida de um crente. Ele está à frente de muitas pessoas. Ele está à frente de multidões de pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Eles vivem para abrir caminhos para que outros possam conhecer Jesus. Eles estão à frente para levar o Evangelho, para levar as Escrituras, a salvação, a redenção. Eles estão abrindo caminhos para que outros possam andar por esse caminho, encontrar a cruz, encontrar o ressurreto Filho de Deus. Amém? Eu sou a voz daquele que clama no deserto: façam um caminho reto para o Senhor. Ele, o Senhor, Ele é aquele que vem depois de mim, cujas sandálias, as correias das suas sandálias, eu não sou digno de mexer. Veja que João diz: eu estou indo à frente, eu estou fazendo um trabalho, eu tenho um ofício, porque eu sei quem eu sou. E eu sei em quem tenho crido. E isso tem me levado a um estilo de vida, um comportamento unilateral. Eu sou diferente. Ninguém me entende. Ninguém me entende.
ninguém me entende, eu sou injustiçado, eu sou perseguido, falam mal de mim, peco, é verdade, mas ninguém me entende. Eu estou abrindo caminhos, porque Ele que está vindo logo depois de mim, eu estou abrindo caminhos para o Senhor. Você sabe quem você é? Quantos já não abriram mão de serem caminho, referência, abandonaram porque foram enganados, dissuadidos pelo diabo, ou se aborreceram com alguma coisa e disseram: E João, no versículo 27, diz: Ele que vem depois de mim. Ele é aquele que vem depois de mim. E eu não mereço nem tocar nos pés dele. No versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha até ele e disse: Esse daí, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coragem. Que coragem de dizer: Ei, se você crê em Jesus, Ele tira o teu pecado. Ei, creia em Jesus que Ele tira você do teu pecado. Ei, creia em Jesus que Ele vai te tirar do teu pecado. Ei, creia nele. Ele pode, creia nele. Quem daria crédito para um homem esquisito que come mel silvestre, come gafanhoto e bota roupas estranhas? Quem daria crédito para um homem que é visto como um lunático, um fora do seu tempo? Aliás, fora do seu tempo, do tempo deles, porque ele estava à frente do tempo deles. Ele estava à frente, preparando o caminho para os outros. Mas se ele estivesse com o seu coração endurecido, indiferente, onde é que ele estaria? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Veja aqui como João Batista se comportava. Comia coisas estranhas, vestia coisas estranhas, contudo falava a estranhos de um Salvador que eles não conheciam. Que cara extraordinário. Ei, é muito bom nós fazermos células, sentarmos com o nosso grupo de célula, amém? É bom. Temos o nosso grupo de oração, o grupo da igreja, a eclésia, a nossa turma, amém? É bom nós termos a nossa turma, nosso grupo, a nossa célula. Mas e esses que não estão na célula, ou no grupo, ou no nosso oikos? Escute o que eu vou te falar. Coloque de novo a mão no arado. Tem gente que está precisando ouvir isso. Coloque a tua mão de novo no arado e você vai começar a sorrir. Amém? Coloque a tua mão no arado de novo e você vai começar a rir à toa. É tudo que você está precisando. Amém? Quer ser feliz? Coloca a mão no arado. Receba. Amém? Receba. Veja que essa expressão unigênito, veja que João diz, ele é unigênito vindo da parte do Pai. Essa expressão unigênito é um dos pontos mais profundos da teologia dos cristãos. É um dos pontos mais significativos do cristianismo. Os teólogos querem saber, querem entender essa expressão, elas querem compreender. E essa expressão unigênito é um dos pontos mais profundos, mais intrínsecos, mais pesquisados e estudados pelos cristãos. Veja que essa expressão unigênito reflete que Jesus Cristo é único e singular, e que carrega as mesmas características de Deus, o seu Pai. Unigênito. Se fôssemos fazer um raio-x, ou tivéssemos uma maneira de explicar o que significa unigênito,
que Jesus carrega as mesmas características do Pai. Eu vou usar um exemplo aqui que fica meio estranho. É como se Deus fosse isso, é estranho de explicar. E de repente aparece um do lado igual. Amém? Vocês já olharam aquele filme Matrix? Tem um inimigo do Neo no filme. E aí ele se transforma em 20, 30, 40 e o Neo começa a lutar contra eles. De repente ele se multiplica. É nesse sentido que eu quis falar. É como se o próprio Deus, sendo Deus e todo-poderoso, agora ele vem e se transforma num homem. E ele continua sendo Deus, todo-poderoso, mas ele se torna alguém parecido com ele, carrega a sua essência, a sua natureza, a sua divindade e vem na terra habitar conosco, como pessoa. Não tem como explicar isso. Essa expressão, unigênito, revela então essa natureza divina de Jesus e a sua capacidade. Só Ele, só Jesus Cristo, só Ele tem essa capacidade de salvar a humanidade dos pecados deles. Amém? Só Ele, só Jesus Cristo, só Ele, Senhor Todo-Poderoso, veio em carne, veio em pessoa, e Ele veio para manifestar a natureza de Deus, revelar quem Deus é, como Deus é, e sua natureza divina, todo-poderoso que Ele é. Só Ele pode e fez com que a natureza dos homens fosse alterada, o DNA do pecado fosse tirado dos homens. Então revela assim a sua natureza divina e a sua capacidade para salvar a humanidade caída em virtude do seu pecado. Amém? O que a IA diz, a inteligência artificial? A IA diz que unigênito significa único na natureza. Que Jesus é o único, com a mesma essência divina do Pai, e sendo a expressão exata de Deus. Olha o que a internet, o IA, né, ou a inteligência artificial fala sobre Jesus. Bom, quando estamos então esclarecidos sobre quem somos e quem é o nosso Cristo, eu penso que podemos andar na direção de 2026 mais confiantes, amém? Sim ou não? Uau, eu penso que sim. Sabendo quem somos e sabendo quem é o nosso Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Então nós recebemos uma palavra profética de que viveríamos um tempo de rompimentos em 2026. Quem recebeu? Quem recebe? Viveríamos um tempo de rompimento vindo da parte de Deus. Um tempo de liberações de Deus sobre a sua igreja. Mas também é muito importante nós termos em mente de que esse tempo de rompimento, ela vem de uma ação ou de uma intervenção divina, amém? Não é porque você ouviu, porque nós ouvimos que haverá um tempo de rompimento, então a gente pode ficar em stand-by. Uau! Vai acontecer. Amém? Eu estou crente. Não, tudo bem, precisa crer, é óbvio. Mas apenas receber uma palavra profética não significa que ela vai acontecer. Então, a pessoa ficaria o início de janeiro, o início de fevereiro, março e abril, ficaria naquela expectativa, vai acontecer, Deus vai fazer, uau, eu estou numa expectativa, posso viver de qualquer jeito, porque isso é um ano de rompimento, então Deus vai fazer a obra dele, Deus prometeu, Deus vai cumprir, e Ele não decepciona ninguém. Amém? Sim, é verdade, Deus não decepciona ninguém que crê nele. Jamais, né, aquele que nele creu, jamais foi confundido. Então nós precisamos ter em mente que se Deus anunciou o que pretende fazer, é determinante que haja da nossa parte também algumas ações, amém? Alguns comportamentos. Pedi para minha esposa, o que você acha de
compartilhar com a igreja hoje sobre 2026. Ela disse: amor, precisa falar sobre fé. Fé. As pessoas precisam estar com uma expectativa em Deus, elas precisam estar crendo, elas precisam estar dentro delas reverberando isso, essa expectativa em Deus, esse olhar, essa sede, esse ânimo, essa disposição. Então esse ânimo, essa disposição, essa fé vai levá-las a um movimento, vai levá-las à oração, propósito de orações, leitura da palavra, jejuns. Vai levá-las a um movimento, a uma linguagem, a ações, a atitudes. As células serão células abençoadas. As suas orações da manhã serão orações de crente quente. As suas práticas, as suas palavras, o seu comportamento, sua forma de pensar deveriam ser de quem está dizendo: Deus, me surpreenda. Amém? Estava aqui agora adorando ao Senhor junto com o meu neto, e ele me perguntou: onde é que está fulano? Vô, cadê o fulano? E eu disse: então vamos orar por ele, ajuda a orar por ele. Eu já estava orando por ele. Daqui a pouco ele bateu no meu braço: ô vô, eu já orei por ele. Eu também orei, vô. Deu vontade de dizer: tu orou mesmo? E se ele me perguntasse: vô, o senhor orou mesmo? E aí, com certeza, amém? Precisamos saber de que Deus anunciou o que pretende fazer, porém é determinante que haja da nossa parte também ações, sabendo nós de que Deus tem direções para nós, amém? Deus tem direções, Deus tem a vitória, Deus tem as direções, Deus tem o melhor caminho. Será necessário uma dependência da direção de Deus para as vitórias dele sobre as nossas vidas. Diga assim para alguém: será necessário dependência de Deus para as vitórias dele, que vem dele, para as nossas vidas. Amém? Isso precisa estar claro para nós. Elas vêm de Deus. Não é porque arrumamos bem o cabelo, ou passamos um cheiro diferente, ou porque, amém? Porque agora eu sou piedoso, ou porque você está passando por lutas, a porta vai abrir, amém? Luta faz parte do processo, amém? Como eu comecei, é importante que nós tenhamos isso em mente. Dependência da direção de Deus. Diga isso para alguém: nós precisamos depender da direção de Deus. Diga isso para alguém: você precisa depender da direção de Deus. Dependa da direção de Deus. Dependa. Eu não sei quantas vezes eu já tinha falado para vocês que lá no passado eu era um homem muito medroso. Medo de maus pensamentos, maus presságios, medos, inseguranças. Elas me corroíam, criavam ansiedade, desespero, aflições. Eu tinha medos, e esses medos me levavam a ter comportamentos. Por vezes esses medos me incomodavam tanto que chegava a dar aquelas feridas na boca, chamada herpes labial. Vinham crises de ansiedade que afloravam na boca. Por vezes, algumas crises de ansiedade ou medo, elas se manifestam com comportamentos, linguagens. Amém? Medos internos que ninguém vê, que ninguém percebe, mas eles se manifestam com comportamentos, linguagens. Vou citar um exemplo para te entender sobre sentimentos, emoções e falas. Você conhece alguém ciumento? Não responde. O ciumento, quando é atacado pelo ciúme, ele reage. Sim ou não? Sim ou não? Claro, é óbvio, né?
o que ele deveria fazer? Vencer isso pela fé, pela oração e pela confiança em Deus. Ele diz: Deus, isso aqui eu não venço, eu não consigo. É mais do que eu, é maior do que eu. Isso me corrói, me corrompe, me destrói. Eu trato o meu cônjuge como se fosse um adúltero. Eu trato o meu parceiro, a minha esposa, como se ela fosse uma mulher leviana. O meu ciúmes me leva a ter comportamentos inadequados com ela. Sim ou não? Sim. E veja então que por vezes nós somos acometidos de emoções, pensamentos, e nos levam a ter comportamentos que por vezes são inadequados. Eu usei um exemplo a respeito de emoções, amém? Emoções. Então eu tinha medos, eu tinha insegurança, tinha ansiedades, elas vinham determinadas vezes, eu não sabia como lidar e como vencer, e explodiam, elas estouravam em comportamentos, falas, não, porque eu não botava para fora. Eu não colocava para fora, eu ficava aqui, ó. Ovelha bom, cabrito bom, não berra. Diga: ovelha boa, não berra. Só. Amém? Cabrito vai. Amém? Ovelha vai para o Senhor e dizer: Senhor, ai que vontade, Senhor, mas eu não vou fazer isso. Jesus, me ajuda. Eu sei quem tu é e eu creio em ti. Me livra disso. Me faz ter essa vitória. Me tira do colo do diabo. Há muitos anos atrás, estávamos no nosso quarto, eu e minha esposa conversando, e eu decidi contar parte da história da minha vida para ela. Eu não devia ter feito, mas era necessário que eu contasse. E logo depois eu fui acometido de um sentimento tão terrível, de uma reprovação, e que o diabo começou a me instigar. Eu havia contado para ela quem foi o Rivelino, cujo só o apóstolo conhecia. Eu fui contar para minha esposa quem eu era, e eu não queria mais ser aquele homem. Quando eu consegui me desvencilhar disso, o diabo disse assim: pá, agora te mata, pega a arma que está aqui e dá um tiro na tua cabeça. Pensa, coisa maluca não? Maluca. Eram sentimentos e emoções que controlavam o meu ser, a minha vida, a minha conduta, meu comportamento. E eu não queria mais aquilo, eu não queria mais ser aquilo, não queria mais carregar aquilo. E o diabo, que tinha perdido, porque eu contei, abri meu coração, o último veredito dele, ele disse: pega a tua arma e te mata então, porque tu não tem jeito. Mal eu sabia que foi o dia da virada, o dia da vitória, o dia da alegria. Embora minha esposa teve que lidar com tudo isso, mas o Senhor foi fiel. A minha esposa está lá atrás segurando o neto, mas o Senhor foi fiel, foi curando ela aos poucos, e ao nosso casamento também. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Será necessária dependência da direção de Deus para as vitórias dele sobre as nossas vidas. Ter direção de Deus. Não vai pelo teu impulso, pelo teu ímpeto, pelas tuas emoções. Vá pela palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz: se você não tem uma direção correta, fale com o teu pastor, fale com o teu líder, fale com o teu supervisor. Amém? Fale com o apóstolo. Ter direção de Deus. Quero usar um exemplo, pelo menos um exemplo sobre ter direção de Deus. 1 Samuel capítulo 23, dos versículos 1 ao 4. 1 Samuel 23, de 1 a 4. Quando disseram ao rei Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando ela, ele perguntou a Deus: devo atacar os filisteus?
1 Samuel, capítulo 23, dos versículos 1 ao 4. Davi ficou sabendo que a cidade dele, na cidade dele, onde estavam filhos, família, estavam sofrendo um ataque. O inimigo, os filisteus, os inimigos de Israel, estavam atacando a cidade. E Davi estava longe, não tinha como proteger. Um cenário, uma crise aconteceu. E quando disseram para Davi que os filisteus tinham atacado Keila, ele perguntou a Deus: Deus, Senhor, eu devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Curioso é que os valentes de Davi, que não tinham ouvido a voz ou a palavra de Deus, olha o que diz o texto. Quando não temos a palavra de Deus ou a direção de Deus, Davi recebeu do Senhor uma direção, amém? A direção de Deus confortou Davi, encheu ele, encorajou ele, e ele vai conversar com os soldados dele, porque o Senhor tinha dito: vá e liberte. Versículo 3 diz assim: os soldados de Davi, porém, lhe disseram, versículo 3, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Amém? Veja que o medo anda perto quando não temos a direção de Deus. O medo, a insegurança para tomar decisões. Estão comigo? Isso é recorrente nas nossas vidas. Os soldados de Davi disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor de novo. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus nas tuas mãos. Eu já disse, eu já te falei, vai. Amém? Veja que quando temos uma direção de Deus para nós, e nós darmos crédito à palavra dele, e confiarmos na palavra dele, amém? Confiarmos e depositarmos confiança na palavra dele, ele agirá. Mesmo que você ande com pessoas que tenham medo, mesmo que você ande com pessoas que estejam inseguras, amém? Mesmo que ao teu redor haja um ambiente de medo, de insegurança, mesmo que a tua esposa, o teu cônjuge, pessoas da tua volta se sintam inseguras ou com medo, fica tranquilo. Se você tem a direção de Deus, fica tranquilo, amém? E se você não está seguro com relação à direção de Deus, você vai orar de novo e peça para Deus: é para fazer isso, Senhor? Está inseguro com relação àquilo que Deus disse, porque Davi foi, ouviu de Deus, foi falar com os homens, e ele foi perguntar de novo para Deus. Isso significa o quê? Ele ouviu, ficou inseguro e foi falar com Deus de novo. Amém? E Deus foi e disse para ele: não, eu já te entreguei Keila, faz isso. Amém? Se não tem direção, ora de novo. Ora de novo. Estávamos viajando voltando do Rio de Janeiro, e o Senhor mostrou uma visão, e eu orei uma vez, não fiquei tranquilo, orei a segunda vez, não tive paz na segunda vez, orei a terceira vez, para que Deus nos livrasse daquela visão. Na primeira vez eu não me senti seguro, na segunda vez eu não me senti seguro, numa terceira vez eu orei de novo para Deus e disse: Deus, eu entrego nas tuas mãos essa visão, esta crise, essa situação, eu decido confiar em Ti, Deus. E Deus manifestou o livramento dele. Amém? Importantíssimo. O que estou falando? Ter em Deus o seu canal de respostas, ter em Deus a sua frequência certa. O dial, já ouviu falar em dial? Que é onde você pega no rádio e fica ali torcendo
Hoje tem o digital, né? Tu vai lá e só aperta no botão 93,3, 96,9, 95,1, 95,5, Sara FM. Ter em Deus o canal de respostas, ter em Deus a frequência certa, depositar em Deus a tua confiança, mesmo que seja num período em que o medo ou a insegurança andam perto de você. Amém? Por vezes, nesse ano, você vai precisar silenciar o medo lá dentro. Está comigo? Por vezes, você nesse ano vai dizer: cala a boca, ó minha alma, confie em Deus, pois ainda eu o louvarei. Aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvaremos. Amém? Veja que também tem alguns obstáculos que impedem o rompimento: a falta de fé, as desconfianças das promessas de Deus. Amém? Pecados não resolvidos, pecados não confessados, medo e insegurança paralisa a gente, desobediência, relutância em seguir a ordem de Deus. Estou falando do quê? Alguns obstáculos que podem estar impedindo, né, esse tempo de rompimento. Desobediência, relutância em seguir aquilo que Deus fala. Como poderia alguém experimentar um tempo de rompimento se ela reluta lá dentro do coração dela, e ela diz: eu não vou fazer isso. Amém? Eu não vou fazer. Fica relutando. Desobediência, relutância em seguir uma ordem ou uma direção de Deus. Falta de perseverança, falta de continuar, falta de perseverança. Colocou um projeto diante de Deus e deu 2, 3 meses, desistiu do projeto. Falta de perseverança. Amém? Influências negativas, pessoas que desencorajam você. Fuja de pessoas negativas. E aliás, se você encontrar uma pessoa que é influência negativa, chama a atenção dele. Dá uma durinha. Amém? Amém? Manda calar a boca. Fica quieto aí, o abençoado. Se tu não tem coisa boa para me falar, fica quieto. Não fala M, não vai ficar bem para ti. Amém? Cuide que sai da sua boca. 2026 é um ano para abençoar. Amém? Veja que falta de conhecimento da palavra de Deus pode impedir o tempo de rompimento. Deus quer fazer e a pessoa não conhece bem o próprio Deus. Veja que o que pode impedir também é um coração orgulhoso. Coração orgulhoso, isso não é bem assim. Precisamos sim ter um coração humilde e reconhecer a soberania e a grandeza de Deus, amém? Então permanecer fiel e perseverante é importante. E eu quero terminar com José do Egito. Ótimo exemplo para nós termos em mente como começar o 2026. Vocês conhecem a história. Amém? Por muitos anos os irmãos dele não entenderam ele. Desde pequeno, o pai e a mãe sabiam que havia um projeto na vida desse menino. Ele falava diferente, ele tinha comportamento diferente, ele tinha visões, tinha esperança. Falava dos sonhos que ele tinha, das visões que ele tinha. Ele falava, embora encontrasse restrições. Ele falava de projetos audaciosos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus vai me abençoar aqui, Deus vai me agraciar ali. Sabe aquela pessoa que fala pelos cotovelos: Deus, 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 amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. O José era esse homem que estava à frente dos seus irmãos, muito à frente, amém? Mas os seus irmãos o puxavam para trás, tinham ciúmes dele, inveja dele, ao ponto de vendê-lo.
ao ponto de conspirar contra ele, ao ponto de difamá-lo, ao ponto de vendê-lo para os ismaelitas, ao ponto de criar uma mentira a respeito da sua morte, suposta morte que não existiu. Amém? José cercado de pessoas pessimistas, negativas, mas isso não influenciou ele. Amém? Não influenciou. José não foi entendido pelos irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido. E mais para frente, quando começou a mudar, as coisas mudaram para José, ele foi trabalhar com Potifar. Amém? Alguém diria assim: nossa, agora sim, glória a Deus, mudou a história da minha vida. Já estou trabalhando. Agora posso até me achar. Acha não, não é bom. Deus já mudou minha sorte. Não faz isso. Não te ache. Continua sendo humilde. Amém? O tempo de rompimento era mais para frente com José. Amém? Era um pouco depois. Ele poderia ter sido enganado pelo coração dele. Se os meus irmãos me vissem aqui trabalhando com o capitão do exército do Egito, olha que lugar que eu estou. Bem, se eles aparecerem aqui, eu ferro eles. Tem até aquela música lá: se tiverem na glória, se tiverem na bonança, você vai rir deles. Que louvor estranho. Esse é o louvor de vingança. José nesse período foi tentado e fugiu. Quando tudo começou a ficar bom para o lado de José, ele foi tentado. A mulher do Potifar deu em cima dele. Que momento para dizer: agora sim, estou por cima, vou aproveitar a minha fase. Amém? Antes me humilhavam, me perseguiam, eu era o esquisito da família. Agora vocês vão ver uma coisa. Não brinque com aquilo que eu estou falando. Todos os homens da terra passam por isso. A Bíblia diz que todos os pecados e os erros que já cometeram, as pessoas estão cometendo. Todos pecaram, ou seja, todo tipo de pecado que já fizeram no passado, nós já fizemos também. Então ele foi tentado, não pecou, fugiu, resistiu, fugiu, foi preso. Foi esquecido da prisão. Porém lá na prisão ele fez a diferença. Lá no calabouço, lá na vergonha, lá quando tudo tinha acabado. Lembra? Ele chegou no momento de apogeu, na casa de Potifar. Daqui a pouco veio a ruína. Não estou dizendo que ele se orgulhou por causa disso, mas ele resistiu ao pecado, fugiu e experimentou um buraco um pouco mais profundo de vergonha e sofrimento. E lá ele manteve a sua integridade. Amém? Manteve a sua postura, a sua firmeza, as suas convicções, a sua fé. Não se corrompeu. Amém? Foi preso injustamente. Lá na cadeia ele fez toda a diferença. Veja que quando alguém lambe o chão, ou passa por momentos assim, lá esta pessoa também pode fazer toda a diferença. Diga: no chão também se pode fazer toda a diferença. Amém? Lá no chão. Alguns preferem lamber as feridas e ficar se lamentando. Ele foi esquecido na prisão, mas lá ele fez a diferença. Porém, de um dia para o outro, ele saiu da cadeia, tomou um banho, fez a barba e foi conversar com um homem.
E aquela conversa resultou um tempo de rompimento. Amém? Que exemplo. Que inspiração. Por isso que é importante para nós saber quem nós somos e quem é o nosso Deus. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não tenha medo. Você está e deve continuar perseverando. Ano de rompimento é 2026. Amém? É muito importante que você saiba quem você é em Deus e quem é Deus na tua vida. Amém? Você está preparado para esse tempo? Fique de pé. José perseverou mesmo diante de tamanhas perseguições, mas não abriu mão daquilo que Deus tinha para ele. Estas ações levaram ele ao tempo de rompimento, levaram ele de escravo, de escravidão, a um tempo de governo. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os teus olhos, vamos orar. Como você vai começar 2026? Como vai ser esse início de ano? Coloque isso diante do Senhor agora. Para muitos talvez é o primeiro culto, ou teu segundo culto. Quero que você ore. Gostaria que você orasse. Talvez você está agora num momento importante, chave, de dizer para Deus: Deus, eu estou colocando estas áreas aqui da minha vida, Deus. Aqui, Senhor, está o meu casamento. Aqui, Senhor, estão os meus filhos. Aqui, Senhor, está a minha célula, a minha empresa, meu empreendimento. Aqui, Senhor, está as minhas finanças. Aqui, Senhor, está o meu relacionamento com essa pessoa. Aqui, Senhor, está a minha tentação. Aqui, Senhor, está o meu medo. Aqui, Senhor, estão as minhas lembranças, as minhas memórias, que diuturnamente o diabo fica lançando e me acusando a respeito do meu passado, e tem me prendido, e eu não tenho conseguido experimentar. Mas eu decidi, Senhor, crer que em 2026 eu vou experimentar um tempo de rompimento. Entenda, por muitas vezes eu precisei ir até o meu pai lá em Viamão para resolver um grande desafeto com ele no passado. Mas eu sabia que eu deveria ir. Eu sabia que eu deveria ir na direção do meu pai para resolver esse problema, esse desafeto com ele. E foram uma, e foram duas, e foram 13, e foram 4, 5, 10, 20, 50 vezes até a casa dele. E suportar a rejeição dele, o desagrado dele, o desaforo dele, as muitas vezes que ele fumava e assoprava no meu rosto, porque ele não queria minha presença lá. Mas um dia aconteceu uma grande liberação de Deus. Um dia o rompimento chegou, onde meu pai confessou a Jesus Cristo como Senhor. Meu pai pediu perdão para Deus pelos erros dele. Meu pai me abraçou. Meu pai orou junto comigo. Meu pai chorou junto comigo. Houve um tempo de rompimento. Houve um tempo de perseverança. Coloque isso diante de Deus agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, creio, Senhor, que a Tua palavra, ela foi enviada. A gente sabe que ela foi enviada. E, Senhor, a nossa oração é para que seja liberado sobre as vidas dos meus irmãos agora a unção desta palavra. O porquê esta palavra foi enviada, um propósito. Há um propósito, Pai, com a Tua palavra. A Tua palavra, quando ela é enviada com um propósito. E eu creio, Senhor, que esta mensagem de hoje, ela foi enviada com um propósito, para gerar nas nossas vidas, para desprender sobre as nossas vidas, para ativar em nossas vidas um início de algo novo, para ativar em nossas vidas poder para romper, para ativar sobre as nossas vidas, ó Pai, esse espírito que produz fé,
que abre os nossos olhos, que traz entendimento, que traz coragem, que traz ousadia, que traz firmeza, que traz esperança, expectativa em Ti e em nós mesmos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra continue trabalhando e operando em nossos corações, trazendo, Senhor, sobre nós direção, que nós tenhamos em mente, Pai, neste ano, que nós devemos viver assim, termos a Tua direção, termos a Tua palavra, pois Tua palavra é lâmpada, Tua palavra dá direção, Tua palavra traz alinhamento, a Tua palavra abre os olhos, a Tua palavra traz conforto, segurança, a Tua palavra é rocha, é rochedo, e aquele que construir a sua vida, depositar a sua vida, a sua confiança sobre a rocha, vai resistir, prevalecer. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E a nossa oração e a minha oração, Pai, é para que a unção que esta palavra carregue tome as vidas dos meus irmãos. Há um peso, há uma graça sobre esta palavra, então que ela recaia sobre as vidas dos meus irmãos e ative sobre eles, pelo Teu Espírito, Senhor, pelo Teu poder. Traga dunamis, traga unção, traga empoderamento, liberações, Pai, que haja assim, por causa da clareza e do entendimento que a Tua palavra traz, haja assim, que venha sobre nós esse poder, esse Espírito para nos levar a experimentar um tempo de rompimento, pelo Teu Espírito, por ação divina, pela Tua atuação. Meu Senhor, então, que cenários nas nossas vidas, hoje, atuais cenários, Pai, que para alguns possam ser contrários, que eles sejam alterados, sejam cambiados com o tempo, com os dias, com a nossa, com a sua, com a vossa, com a nossa expectativa no Senhor. Esperei no Senhor, e Ele renovou as minhas forças, assim diz a Tua palavra. Esperei atentamente no Senhor, e o Senhor renovou as minhas forças. Pai, assim nós decidimos fazer nesses dias, esperarmos no Senhor, esperarmos em Ti, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, pelo que o Senhor vai fazer e estar operando. Como Tua palavra diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o ouvido e ao meu clamor. Esta, Senhor, é a Tua palavra. Então que seja assim, que o Senhor esteja se inclinando e ouvindo o nosso clamor e atuando, pois Tua palavra diz que o Senhor nos tirou de um lago horrível de lodo e pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, e bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita soberbos nem os que se diziam para a mentira. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Olha para mim, olha o que diz o Salmo 41, Salmo 41, eu termino aqui. Salmo 41: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tira de um lago horrível, de prisões, e Ele põe os meus pés sobre uma rocha, Ele firma os meus passos, e Ele põe um novo cântico na minha boca, e Ele pôs um novo cântico na minha boca. Que seja isso assim sobre a tua vida, amém? E Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E versículo 4 eu termino: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, bem-aventurado a mulher que põe no Senhor a sua confiança, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus te abençoe.